Olá, olá, muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós em uma sequência de 12 episódios fazendo a leitura do livro Sem Lama Não Há Lótus, do monge Thich Nhat. A arte de transformar o sofrimento. Tem sido muito precioso, muito especial esse tempo aqui com vocês. Escolhi o tempo de inverno, é o tempo em que também eu ministro a imersão do espírito selvagem e também dedico esse estudo ao espírito selvagem. Mulheres que se encontram em roda, aprofundando-se em suas sombras, em suas dificuldades, em seus lugares mais escuros, para assim produzir luz. Sementes são escolhidas e germinadas a partir daquele inverno bem aproveitado, né? E essa leitura do Sem Lama Não Há Lótus tem tudo a ver com isso, com a nossa capacidade de irmos aos nossos lugares mais difíceis, desafiadores, que nos trazem sofrimento por serem lugares difíceis e que não dá para a gente colocar embaixo do tapete. Pode parecer assim, olha, esse assunto difícil, eu coloco embaixo do tapete e acabou, não olho mais para isso. Mas na lógica da existência isso não funciona. Esse colocar embaixo do tapete é provisório. Daqui a pouquinho, aquele monstro que você quis esconder de você mesmo vai te chamar, vai te falar: ei, não acho que está na hora de vir aqui um pouquinho? Tudo em nós que fica oculto de nós mesmos, essa é a dinâmica da consciência. Vai nos chamar para que a gente olhe, para que a gente dê uma atenção, para que a gente respire conscientemente naquele aspecto. E esse livro, o Thich é um monge muito dedicado à atenção plena. Ele consegue nos levar a esses lugares com muita amorosidade, esses lugares difíceis, com amorosidade, não só para que a gente vá lá no lugar difícil, não é essa coisa assim, né? Vai lá sentir dor. Não, vai lá transformar o seu sofrimento, né? Transformar, mudar a dinâmica que você tem com esse sofrimento. E hoje nós estamos no 6º episódio. A felicidade não é uma questão individual. Isso aqui vai nos relembrar algo que desde o início do livro, em alguma medida, ele já tinha nos orientado. E eu sempre gosto de repetir: nós estamos todos no mesmo barco. Somos todos um. Claro que a percepção de que somos todos um, ela é muito difícil. Ainda não conseguimos alcançar assim com tanta facilidade. Nossos corpos parecem individualizados, né? Dá essa impressão. Mas, na verdade, nós estamos todos interconectados. E perceber essa interconexão aumenta o grau da nossa felicidade. Esse discurso que nós nos apropriamos com muita força de uns anos para cá, da independência, esse discurso nos dá uma ilusão de que estamos separados. Mas, na verdade, sempre digo, nem servir o nosso prato com toda a variedade de alimentos que nós colocamos nele seria possível se eu fosse independente. Nós estamos interconectados, interdependentes. E a felicidade, portanto, não é uma questão individual. É essa leitura que nós vamos fazer hoje, o capítulo 6, aqui em nosso 6º episódio. Vamos lá? Vamos ao trecho de hoje. Vimos que o nosso sofrimento está conectado com o sofrimento dos nossos ancestrais, dos nossos entes queridos e com o próprio planeta. Por isso sabemos que nossa felicidade não é uma questão individual. Se formos capazes de respirar com alegria,
podemos convidar os nossos ancestrais para terem o prazer de respirar com os nossos pulmões. Você já experimentou fazer esse exercício? Quando você está comendo uma comida bem gostosa, você dedica a alguém que você ama e que não está mais aqui? Eu faço isso sempre com a minha irmã, que já partiu há alguns anos. Ela adorava um sushi, adorava um sashimi. Então, todas as vezes que estamos eu e minha filha comendo um sushi, a gente dedica, dedica à minha irmã. Então, a mesma coisa que ele está dizendo. Você já experimentou respirar bem profundamente, sentir o prazer de respirar e dedicar ancestrais que nós nem conhecemos, mas que estão nos habitando, estão inclusive constituindo o nosso corpo? É uma prática que nos traz alegria. Se estivermos em condições de gostar de fazer caminhadas, podemos convidar nossos antecessores para andar com nossos pés. Então aqui eu vou deixar para vocês a sugestão de experimentar com seu próprio corpo esse exercício no estado de presença. E você vai observar com seus próprios olhos, com atenção, qual o efeito que essa postura de compartilhar com aqueles que vieram antes, que são entes amados, o que você tem, ou seja um recurso que você está experimentando. Mas aqui ele deu o exemplo da caminhada, da respiração, um estado de presença, tá? Quando você tiver em bastante estado de presença, você compartilha com esses que vieram antes e observa o efeito. Há muita gente que tem um sofrimento enorme, um sofrimento esmagador e não sabe como acabar com este sofrimento. Para muitas pessoas, este sofrimento começa numa idade muito tenra. Então, por que será que as escolas não nos ensinam a lidar com o sofrimento? O sofrimento de cada um de nós afeta os outros. Quanto mais pudermos ensinar uns aos outros sobre a arte de sofrer de maneira adequada, menos sofrimento haverá em todas as partes do mundo e maior será a felicidade. Aqui ele não está dizendo assim, olha, se o outro estiver triste, fique triste também. Não. Ele está dizendo, aprendamos juntos a sofrer de maneira adequada. O que eu sei sobre sofrer de maneira adequada, e quanto mais eu vou aperfeiçoando isso em mim, mais eu posso compartilhar com os outros também maneiras de sofrer de forma adequada, ou seja, o sofrimento sendo transformado em lótus, em dádiva. Há um caminho. E se eu exercito em mim e dedico esse caminho a quem sofre, eu contribuo. Não quer dizer sofra junto, não. Estar presente para a tristeza do outro. Quando você ama alguém, você quer oferecer àquela pessoa algo que possa fazê-la feliz. De acordo com esta prática, a coisa mais preciosa que você pode oferecer ao seu amado é a sua presença. Então, o seu amado pode estar aqui ou não. Quantas vezes em silêncio nós dedicamos uma oração a quem amamos? Será que essa oração tão invisível também não é uma forma de contribuir para a vida do outro? Não precisamos nem falar nada. Só sentimos em nosso coração. O outro pode se queixar, ei, mas você nem falou comigo. Mas você sabe no seu íntimo que você dedicou atenção, carinho a ele de outras formas, né? Como você poderia amar sem estar presente? Para amar, você tem de estar presente. Então, tem alguém que você ama, as pessoas da nossa família, amigos. Quando eu vou estar com elas, eu estou em presença. Estou em presença, prestando atenção, dando a minha atenção. E isso não quer dizer só numa conversa. Também no meu pensamento, aquilo que eu penso do outro em presença é uma forma também de minimizar o sofrimento do mundo. Será que eu estou pensando bem ou mal das pessoas? Pessoas às vezes que eu nem conheço,
eu estou pensando mal, pior ainda, estou falando mal. Que estado de presença é esse que eu estou dedicando ao outro? Será que isso está contribuindo ou não para o sofrimento do todo? Sofrimento coletivo, alegria coletiva. Quando as pessoas se unem e produzem a energia da consciência plena, concentração e compaixão, isso dá origem a um tipo saudável de consciência coletiva. Isso é uma coisa boa de ser consumida. Em outra palestra que ofereci na Alemanha, havia 1000 pessoas ouvindo pacificamente, inclusive 4 jovens mães que estavam amamentando seus bebês. Os bebês que estavam consumindo o leite de suas mães estavam consumindo também a energia coletiva da paz. Quando os ataques de 11 de setembro de 2001 aconteceram, eu estava na Califórnia, prestes a dar uma palestra pública. É claro que toda a nação americana ficou abalada com a notícia. A energia da raiva e do medo foi tremenda e eu pude sentir isso. É muito perigoso se permitirmos inconscientemente que esse tipo de energia penetre em nós e nos prejudique. Então, a palestra que dei naquela noite foi sobre como acalmar emoções arrebatadoras. Quando uma comunidade inteira está com medo ou com raiva, vou lembrá-los aqui um parêntese. Observem o que foi que aconteceu na abertura agora dos Jogos Olímpicos. Tantas pessoas com raiva, tantas pessoas divididas, uma questionando o que a outra apresentou. Que desunião, né? Que desunião. Então, as nossas mensagens, quando colocadas à prova, colocadas em coletivo, a gente precisa checar. Peraí, essa mensagem aqui contribui ou não para o coletivo criar entre ele mais raiva, mais medo ou mais paz e mais união? Eu preciso checar o teor e a intenção da mensagem, não só a casca da mensagem, mas a intenção da mensagem. É claro que um ataque como aquele do 11 de setembro não produziria mais união, não é? Não produziria mais benevolência, produziria mais revanche, mais disputa, mais medo, muito medo, né? Há um desejo de imediatamente retaliar. Mas a ação impulsionadora pela energia coletiva da raiva e do medo geralmente não é uma ação frutífera correta. Podemos facilmente começar uma guerra devastadora. Então, nós não estamos contribuindo para gerar mais felicidade. Aqui há uma parte sobre ambientes difíceis, tóxicos, de não perdermos a esperança, de continuarmos fazendo a nossa parte. E eu vou passar aqui para a ação coletiva. Quando um grupo se reúne e se compromete a praticar juntos a consciência plena, como estamos fazendo aqui, né? Seguindo juntos por essas leituras. Também grupos que se reúnem para caminhar juntos, respirar juntos, fazer conjuntamente algum tipo de trabalho benéfico. Essa ação coletiva é positiva e pode ser muito poderosa. Na ação coletiva, você pode ver o aspecto individual. Então, eu estou contribuindo, algo está passando por mim e somando nesse coletivo. Há aqueles que se sentam de maneira diferente uns dos outros, têm ideias diferentes, né? Produzem algo único, mas o coletivo, ele soma para o grupo puxar em si elementos que sejam proveitosos, se a intenção do coletivo é proveitosa, tá? Qualquer coisa que você possa fazer para diminuir o sofrimento em sua comunidade no mundo é conhecido no budismo como ação correta. E na Cabala nós estudamos como que uma ação consciente produz efeito em outras tantas vidas, mesmo que você nem fale sobre isso com alguém. Essa ação correta que no budismo
a expressão, né? Ação reta, pensamento reto, todos os 8 níveis da ação correta, passando pelo pensamento, passando pelas partes mais sutis, também geram consciência em outras tantas pessoas que nem estiveram com você naquele momento. Tudo que nós plantamos de boas sementes são direcionadas ao coletivo. O mundo inteiro é um território nosso. Podemos pensar que só somos responsáveis pelo nosso próprio sofrimento e felicidade, mas a nossa felicidade aumenta a felicidade do mundo. Quando eu sou feliz, eu estou produzindo felicidade. E essa felicidade não fica só comigo, eu contribuo para a grande consciência. E o nosso sofrimento é o sofrimento do mundo. No Vietnã, há um conto budista sobre Mara. Há alguns episódios a gente já se encontrou com Mara aqui, né? A personificação da distração, do apego e desespero. O personagem diabólico que Ananda tentou mantê-lo afastado da caverna de Buda. Vocês se lembram, né? Disse que antes de Buda iluminar-se, o mundo estava sob o reinado de Mara. E havia muita guerra e violência. As pessoas sofriam muito mesmo, mas elas se lembravam: se Mara existe, Buda existe. Não precisamos nos preocupar. Buda um dia aparecerá. No dia em que Buda se iluminou, ele estava sentado bem quietinho. Mara disse: quem será esse cara sentado tão tranquilamente? Mara não perturbou Buda. Ele simplesmente deixou que Buda permanecesse sentado. Depois de estar sentado em meditação, Buda se levantou e caminhou conscientemente de uma maneira livre e tranquila. Mara lhe perguntou: quem é você? Por que está aqui? Buda respondeu: eu vejo que esta terra é um lugar bonito. A paisagem é encantadora. De manhã cedinho é belo. As tardes e as noites são belas. Eu vejo essas maravilhas e isso me deixa tão feliz. Eu não preciso ter quaisquer bens ou riqueza. Não preciso de coisa alguma. Tudo o que eu preciso é a oportunidade de sentar em meditação e de ser capaz de andar sobre esse belo planeta. Mara achou que esse pedido não era ruim. Ok, você pode sentar-se quanto quiser e andar também quanto quiser. Não parecia uma grande coisa, né? Não parecia um grande pedido. Poucos dias depois, Buda perguntou: eu tenho alguns amigos, na verdade eu tenho 1.250 amigos, e todos eles querem sentar em meditação, todos querem andar em plena consciência. Será que poderíamos ter aqui uma área para sentar e caminhar conscientemente? E Mara respondeu: claro, vai interferir nada para mim. Não ligou. Naquela época, eles não tinham instrumentos preciosos de medição. Buda disse: eu tenho 3 vestes. Se você concordar, tiro o manto de cima e jogo ele para cima na direção ao céu, o mais alto que eu conseguir. A sombra emitida sobre a terra pelo manto é a terra que quero ter para sentar, andar e viver conscientemente. Mara, pensando que o máximo que poderia acontecer seria um pequeno espaço. E aprovado. Permitiu que Buda fizesse essa sua ideia, que parecia assim bem simplesinha. A partir de então, Buda e seus alunos andaram por toda a terra, porque o manto, na verdade, quando foi jogado para cima, cobriu todo o mundo. E todos nós temos o direito de fazer o mesmo neste planeta, diminuindo o sofrimento e aumentando a felicidade. Essa terra não é somente o território de Mara, é também o território de Buda. E a nossa escolha está em escolher, né? A arte do sofrimento é a arte da felicidade. A cada respiração, aliviamos o sofrimento e geramos alegria. A cada passo, a flor do discernimento viceja.
Que bonito! Semana que vem nós vamos entrar nas práticas para ser feliz, segunda parte do livro, e foi muito especial caminhar até aqui com vocês. Que daí essas palavras que coletamos até então, estamos no 6º episódio, meio do caminho, já tenham produzido bons frutos de consciência e transformação. Encontro vocês no próximo episódio e também nos outros vídeos aqui do canal. Tem sido muito especial também fazer o Evangelho de João, uma leitura simbólica, abrindo as nossas percepções, algo assim que tem sido uma preciosidade nesse meu ano de 2024. Encontro vocês até.